E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez no Papinho de Psicólogo aí, Marcos e eu. E hoje eu já vou começar provocando ele aí para falar sobre um tema bem interessante dentro da terapia cognitivo-comportamental e, claro, na nossa prática clínica, assim, como é que a gente faz isso, né? E aí eu já vou começar tocando para ele, Marcos, como é que é esse papinho de protocolo? Tu já usou, já usa? Como é que funciona para ti esses protocolos que a gente da TCC, né? Adora um protocolo. Parece, a gente anda com os protocolos e parece que é aquelas flores, né? Então, como é que é esse papinho de protocolo? Usa, já usou? A terapia cognitivo-comportamental ela é baseada em evidências, né? E isso implica que, para fazer um estudo científico, para verificar se aquela abordagem terapêutica, se aquele protocolo de tratamento funciona, né? O que acontece? A própria pesquisa exige um protocolo, né? E para mostrar a validade, eu tenho que aplicar esse protocolo. Então, a terapia cognitivo-comportamental, exatamente por ser baseada em evidências, gera muitos protocolos. Cada pesquisador na área de clínica, ele vou, né, testar um tratamento para depressão. Aí ele estrutura como é que é o começo, como é que é o meio, a primeira sessão, a segunda sessão, a terceira sessão, enfim. Né? E o que acontece? Ele faz um estudo, ele faz uma pesquisa para aplicar esse protocolo e ver se é possível tratar a depressão com aquele protocolo. Então, a gente vai encontrar protocolos dos mais diferentes, né? Protocolos a depressão em 12 sessões, em 16 sessões, né? Vai ter usando, meu Deus, né? Vão arrepiar os cabelos com 12 sessões para tratar a depressão, por exemplo. Sim. Mas o que acontece é que se fizer um protocolo muito longo, às vezes é caro pra caramba para fazer uma pesquisa, né, e ficar, tem que pagar um monte de terapeuta, tem que ter nos Estados Unidos, quando você faz esse tipo de pesquisa, elas são muito caras, né? Tem que ter o grupo controle, tem que ter o grupo empírico, tem que fazer uma série de cuidados, né, e tem que ser terapeutas treinados e tudo mais. E aí, eles elaboram esses protocolos. E esses protocolos, então, tem, por exemplo, né, o Barlow, que vai ter um manual dos transtornos mentais ali, né, do tratamento dos transtornos mentais, que ele traz os tratamentos de escolha, né, aqueles que são mais eficientes. Ele traz esses protocolos, caracteriza o transtorno, traz um caso, primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão. Né? Se a gente pega esses protocolos, mesmo se a gente pegar o livro básico, aquele da Judith, né? Okay. O que acontece? Ela não vai dizer a primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, quarta sessão. Né? Se tu tentar aplicar aquilo daquele jeito, não vai funcionar. Não vai fazer o que diz para fazer na primeira sessão. Até porque, nas pesquisas, antes da pessoa vir para o terapeuta, ela foi triada, ela foi diagnosticada, foi verificada se ela se encaixa no estudo, se ela tem só depressão e não tem outras coisas, se ela, né, é só aquilo ali, porque como o protocolo é para depressão, ele foi desenhado para tratar apenas depressão. Aquele recorte ali. Exatamente. Então, a pessoa tem que ter um perfil muito específico e ela já foi diagnosticada, como eu disse, ela já foi triada, quando ela já começa o tratamento em si, né? Não é assim que acontece na clínica. Não, até porque eles não falam dessa primeira etapa muito bem nos protocolos e tudo mais. Eles não falam de criação de vínculo, eles não falam de história pregressa, eles não falam de contexto ali que está quente, que ela está vivendo, né? Eles não consideram isso que a gente tem muito rico na clínica, por exemplo, né? Que isso é o que vem mais. Essa bagagem do paciente, e não só um recorte, mas ele como um todo, né? E aí começa a aplicar o protocolo depois que o paciente tem uma psicoeducação, sabe como é que funciona a terapia cognitivo, que faz uma parte colaborativa também, né? Terapeuta e paciente, enfim. E aí a gente começa a aplicar, experimentar uma etapa do protocolo, ver como é que vai sentir, porque o paciente não sabe que ele vai estar ali
e a gente vai aplicar um protocolo com 8 encontros. Né? Então a gente tem que ter, e na pesquisa, na produção dos protocolos, ele já sabe por que ele está ali, por que ele veio, o que vai acontecer com ele. E dentro da clínica, não. Então por isso que às vezes vou resolver o seu problema em 1 ano, em 9 meses tu vai nascer de novo. Isso não funciona assim, porque a gente não consegue controlar o que um estudo controla, que é essas variáveis aí que ficam oscilando durante a sessão, e durante a semana, e durante o mês, e o ano, e assim por diante. Os pacientes não vêm só com depressão. Ele vem com depressão e com alguma outra coisa, né? Com problemas de conflito familiar. Ele vem e aquilo atrapalha o processo, só que ele está deprimido e tem conflitos seríssimos na família. Tem problemas com grana financeiros, né? Está com uma crise financeira enorme, né? Que contribui para prender ele naquele processo de adoecimento. E assim vai, quer dizer, os pacientes eles vão ter... Né, daqui a pouco a gente está tratando, sei lá, uma depressão e o paciente naquela semana bate o carro ou perde alguém querido. Exatamente. E aí o protocolo não prevê isso, né? O protocolo não prevê essas coisas que é da vida. Então cabe a gente também, né, observar esses protocolos, mas também não levar tão rígido, assim, inflexível. A gente tem que ter esse tato, o feeling, para sacar isso, né? Eu aplico, ultimamente, na redução de estresse, eu estou aplicando o protocolo de Mindfulness. São 8 encontros. Então, todos os protocolos que eu vejo de Mindfulness aí, claro, os americanos, todo aquele papinho que o Marcos falou, né? De como é que é feito o protocolo, numa cultura diferente, com uma população, com amostra, enfim, que é muito específica. Claro, é validado aqui no Brasil e tudo mais, mas segue a mesma estrutura o protocolo. Então, são 8 sessões e a gente trabalha a primeira sessão isso, a segunda isso, a terceira isso. Às vezes não, às vezes eu fico 2, 3, 4 sessões trabalhando a primeira parte do protocolo. Aí ver se a gente consegue fazer, se o paciente é uma ferramenta viável para ele, se vai causar algum gatilho, sofrimento, alguma coisa assim. Aí a gente vai ir para a prática, dar um tempo para ele praticar e tudo mais. Aí ele vem com uma devolutiva, a gente faz todo o movimento. Aí depois a gente vai para a segunda etapa. Às vezes demora muito mais que 8 encontros no protocolo. Sim. A mesma coisa, né, nos tratamentos da ansiedade, ansiedade social, sabe? Qualquer tipo de transtorno, toque, enfim, não importa, né, qual é o tipo de transtorno, que ele vai prever assim, a segunda etapa, educar sobre pensamento, mas às vezes tu vai ter que gastar mais de uma sessão, porque o cara está precisando falar de outras coisas, não exatamente do teu tema para aquela sessão, né? Então tu tem que abrir o espaço da pessoa poder falar, e às vezes tem que parar um pouquinho, meu protocolo, né, eu vou ajudar ele a passar por isso, eu vou ajudar ele a lidar com isso que aconteceu, bater o carro, a filha está doente, sei lá, qualquer coisa do tipo, né? Problema no relacionamento, é mais importante eu trabalhar agora isso do que querer seguir o protocolo. Né? A gente até, agora tu falando assim, me veio a cena na memória, né? O cara falando da vida e eu disse, mas aqui, essa prática aqui nós vamos fazer essa semana, tá? Que não tem nada a ver com o que ele tá passando. Aí, qual é o nosso papel ali? Não tá ouvindo o paciente. Qual é o nosso papel? Não é papel nenhum, né? A gente tá ignorando totalmente a pessoa, o sofrimento da pessoa, a emoção da pessoa ali. Desconsidera a pessoa, né? Tu considera mais um protocolo do que a própria pessoa que está ali, exato. Que é o teu vínculo, que é o que tu precisa fazer, né, com o trabalho. Sem a menor dúvida. Então, é muito importante, né, nós temos essa capacidade de pegar o protocolo e ver que ele tem, né, assim, na terapia cognitivo-comportamental tem muito disso, né, tem técnicas que se encaixam muito bem para alguns transtornos e não para outros. Tem um caminho, muitas vezes, que tu vai fazer, mas aquele caminho, né, como tu vai percorrer ele, não vai ser exatamente como aquele protocolo proposto. Não vai, né, porque a gente não está com pacientes selecionados, a gente está com pacientes que vêm aleatoriamente, né, e vão nos procurar. Eles não são daquela cultura, eles não se encaixa exatamente, né? Então tem que ter essa validade ecológica e não apenas uma validade muito restrita, né? Até que eu me refiro a ecológica, que é assim, eu estou no mundo real e tem muita coisa acontecendo, né? E o protocolo não está considerando essas coisas, eu preciso levar em conta essas coisas e poder adaptar esse protocolo, seguir as diretivas gerais, seguir, né, os aspectos norteadores que ele traz, né?
seguir um pouco aquela ordem, mas, como tu disse, o protocolo é 8 sessões, mas eles vão gastar 2, 3 no lugar que está previsto uma, né? E depois eu vou para outra etapa e também posso testar mais 2, 3 no que estava previsto mais uma, porque cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem, né, uma sua vida e tem os seus complicadores e vários estressores que muitas vezes vão atrapalhar realmente aquele processo. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, se me permite. Ele ficou até com a cara de medo, agora atenção, olha, meu Deus. Mas olha só que interessante, eu sempre brinco com a galera, né, que todo mundo sai com o diploma de psicólogo. Todo mundo é psicólogo, né? Até então, né, pegou o diploma, tá habilitado e tudo mais, mas nem todo mundo sai como bom psicólogo, né? Eu acho que isso alguns saem como bons psicólogos, tem um diferencial ali, sei lá, se envolvem em pesquisa, em extensão, vai além da graduação, né? E aí já tem um diferencial, mas não torna bom, mas enfim, é um critério que a gente pode considerar. E também tem essa segurança de poder flexibilizar essas questões de protocolo, consegue ter uma visão mais ampla da situação, não tão focada naquilo que está fazendo, mas naquilo que está acontecendo à sua volta, que essas questões às vezes não tá no protocolo. Não tá no protocolo. Tá na tua experiência, tá na troca com o colega, que tu vai sacando como é que ele faz, ele se permitiu não fazer igual tá no protocolo porque ele precisou de mais sessões, então às vezes, no início, assim, a gente fica inseguro de não seguir o que está direitinho, quadradinho ali, né? Mas isso de não seguir, não é que não seguir as normas e a metodologia científica, mas não seguir o que está ali, se permitir enxergar o paciente primeiro, tentar resolver o que está mais quente no paciente, o que ele está trazendo, isso te torna bom. Não é, e eu vou brincar de novo, não é tu aplicar o protocolo e olhar pra frente e ganhar a ideia do professor que eu apliquei certinho. Mais uma vez, não é isso, né? E isso foi uma coisa que bateu muito. Na faculdade, eu estava treinado para ganhar nota. E eu quero nota boa, eu quero nota alta. E aí, quando chega do paciente que eu quero aplicar o protocolo, eu só vou ganhar nota boa se aplicar o protocolo. Né? E aí eu olho pra frente e, não vou ganhar nota nenhuma. E qual é o sentido de eu estar fazendo de forma tão rígida aquele protocolo se é para mim mesmo, o paciente não está sabendo, não está se envolvendo e contribuindo para aquilo. Muitas vezes, bem pelo contrário, a resposta ou o andamento do protocolo não vai ter validade nenhuma, porque as respostas estão com as emoções muito ativadas, distorcidas, pensamentos automáticos e tudo mais, e não vai valer. Aquilo que a gente está querendo estruturar não vai valer. Sim, não tem valor real. Isso, não vai valer. Isso, Marcos, não vai ter valor real. Tem que fazer uma regulação emocional, ele tem que estar no estado típico de funcionamento dele, para a gente conseguir fazer esses movimentos. Claro. E é interessante, né, isso que está falando do psicólogo ser bom psicólogo, né? A competência, ela é a reunião, a conjugação de conhecimento. Quando eu aplico o protocolo, é conhecimento. Se eu vou lá e decoro o protocolo e vou lá e uso ele bem direitinho, isso é conhecimento. Mas eu preciso reunir conhecimento com habilidade. Quando eu tenho conhecimento mais habilidade, isso gera competência. Se o cara só tem habilidade, mas não tem conhecimento, isso não gera competência. Ele só é habilidoso, ele só tem jogo de cintura e tal, mas ele não falta base, ele precisa de conhecimento. O cara só tem conhecimento, mas o cara não tem habilidade. Também, ele é um robozinho, só aplica o negócio. É técnico, perfeito. Não consegue alterar. Só faz aquilo ali. Quando eu reúno essas duas coisas, que é a competência, na verdade, conhecimento mais habilidade, essas duas coisas juntas vão fazer o psicólogo um bom psicólogo, um psicólogo de fato competente. Isso. Eu acho que não tem mais o que falar agora. O Marcos derrubou a banca aqui agora falando isso, né? Eu acho que foi uma boa leitura. Eu acho que é uma dica super interessante, né? A gente, enquanto psicoterapeuta, prestar atenção nisso, né? Dessas habilidades, conhecimento e como tudo tem que fluir. Eu não posso deixar nenhum para trás, porque depois eu vou ter que ir lá atrás buscar o conhecimento que eu não tive ou essa habilidade que eu não desenvolvi. Então, claro que é difícil a gente meio que levar tudo junto, mas a gente não pode esquecer de sempre estar olhando para um ou para outro, né? Com certeza. É isso, eu acho que tá super bem, né?
E, de novo, um convite para vocês conversarem com a gente, né? Comentem sobre se vocês conhecem protocolos, tem algum que vocês gostam, se vocês aplicam, como vocês fazem. Se vocês seguiram a risca o protocolo, ou já tiveram que fazer alguma coisa entre uma sessão e outra ali do protocolo. Então, isso é bem bacana, né? Comentem se vocês também têm flexibilizado, né? O que vocês sentem medo, às vezes, de não seguir exatamente, né? Acho que isso é bem legal para a gente ter essa conversa, né? E talvez até pontuar alguma coisa que a gente possa ter esquecido, né? Vai que assim, mas vocês estão esquecendo que não sei o que, né? Alguma coisa, pode ser. Sim. Então, fiquem à vontade também de comentar. Eu acho que a gente esquece muita coisa, né? Porque a gente vai se envolvendo aqui no calor da fala e a gente quer botar bem essa questão da prática clínica da gente. Daqui a pouco a gente está botando uma coisa que a gente ainda não praticou na clínica, não veio pra gente. Então, fica aí a dica, sigam a gente no canal aí do Papinho de Psicólogo, curte lá nossas lives, dão likes, curtem as nossas falas lá e até a próxima. Um abração.